Olá! Hoje a nossa aula será sobre políticas públicas da educação básica e eu vou apresentar para vocês as principais políticas públicas da educação básica. Mas antes, eu quero deixar claro como que funciona o ciclo de elaboração das políticas públicas. Esse ciclo se constitui em identificação do problema público, inclusão na agenda pública, soluções alternativas, decisão, planejamento da execução, apresentação da política pública, monitoramento e avaliação. Eu quero deixar claro que nem sempre essas fases elas acontecem nessa ordem, tá? Então a gente vai começar pela primeira fase, que seria a identificação dos problemas. Nessa fase, os problemas são levantados. Além disso, nós temos que pensar que esses problemas eles vão evoluindo e se transformando com a sociedade. Questões que alguns anos atrás não eram relevantes, hoje em dia, elas têm um amparo legal e podem fazer, sim, vistas para um determinado grupo ou até mesmo por toda a sociedade como algo fundamental. E para a identificação, né, visando a futura resolução de qualquer problema público, é necessário reunir os dados diversos a respeito desse problema, que normalmente esses dados são chamados de indicadores, e da forma mais precisa possível as melhores soluções racionais que podem ser adotadas por meio das políticas públicas. E aí a gente vem para a formação da agenda, que nem todos os problemas públicos existentes eles podem ser solucionados, tendo em vista, né, a escassez de recursos. E o primeiro momento de formação da agenda, ele requer que sejam estipuladas as questões que realmente deverão ser discutidas pelo governo. Ou seja, os problemas prioritários devem ser listados, excluindo e reconhecendo que nem todos os problemas existentes poderão e deverão ser tratados. E após essa definição da agenda, vem o processo decisório, pois nem todos esses problemas serão tratados. E aí os fatores que influenciam no processo decisório, entre outros, são a mobilização social, a avaliação de custos, claro, e a vontade política, claro também. E aí, a próxima fase será a formulação de alternativas, que nesse momento são definidos os objetivos das políticas públicas, quais ações serão executadas, quais indicadores e as suas metas. E sendo assim, espera-se que a avaliação dessas alternativas de resolução dos problemas públicos identificados na fase anterior aconteça de modo objetivo, considerando os fatores como viabilidade orçamentária, financeira, legal e política, e também a análise dos riscos envolvidos nas alternativas propostas. É claro que muitas das ações propostas não vão poder ser realizadas, né? O que gera muitos embates políticos, já que alguns grupos terão ações preteridas. E aí a gente já passa para a implementação das políticas públicas, que na fase de implementação, os planos eles são convertidos em ações, gerando os resultados. Então a gente frisa aqui que diversas ações podem sofrer transformações e adaptações nessa fase, a depender dos administradores responsáveis por sua execução, influenciando no alcance dos objetivos das políticas. E existem dois modelos de implementação das políticas públicas. O top-down, que é de cima para baixo, governo e sociedade, e o bottom-up, que é de baixo para cima, que é a sociedade e governo. E o modelo top-down, né, que é o de cima para baixo, ele se trata de um modelo centralizado, que seria a aplicação do governo para a sociedade, com a participação de poucos agentes na decisão sobre o que e como implementar. Trata-se de uma concepção hierarquizada da administração pública, governo, sociedade. Já o modelo bottom-up,
ou de baixo para cima, sociedade, governo, trata-se de um modelo descentralizado aplicado da sociedade para o governo, no qual os favorecidos pelas políticas, atores privados, são convidados a participar de todo o processo. Agora, o sucesso da implementação de uma política pública depende muito, dentre outras questões, da disponibilização de recursos suficientes, né? E que exista também uma perfeita compreensão dos objetivos a serem atingidos, que as ações sejam adequadas às metas propostas e que haja também um processo eficaz de comunicação e tantas outras questões. E aí, já na fase de monitoramento e avaliação, os dados já são coletados e os programas e resultados são analisados. E a avaliação ela pode ocorrer durante, que seria a avaliação concomitante, ou após finalizada a fase de implementação das políticas públicas, que seria uma avaliação posterior. E o monitoramento e a avaliação permitem a prestação de contas para a sociedade e quando feitas avaliações ao longo do processo de implementação, estas possibilitam o redirecionamento da ação se for necessário. E essa etapa, ela visa averiguar os índices de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. Então, assim, os índices de eficiência seria a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados, permitindo averiguar a existência de desperdícios de recursos. Muito importante essa averiguação desses índices. A eficácia seria a comparação entre o efeito da política pública com os objetivos que eram pretendidos, permitindo conferir se a política pública alcançou os objetivos propostos, e a efetividade seria a averiguação se os resultados alcançados com as políticas públicas realmente causaram algum impacto social, enfim, se realmente contribuiu para elevar a qualidade da educação ofertada à população. E assim, eu queria destacar para vocês que a participação social no ciclo de políticas públicas é um dos meios de desenvolver políticas de melhor qualidade, no sentido de desenvolver políticas que sanem os verdadeiros problemas da população sob o ponto de vista dessa população. E a partir de agora, fica mais prático, depois dessas informações, a gente compreender um pouquinho sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como uma ferramenta associada à fase de identificação dos problemas públicos educacionais relacionados à educação básica, permitindo o surgimento de políticas públicas educacionais que resolvam estes problemas. Então, o IDEB, como eu já disse, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi criado pelo INEP em 2007, e qual que era o intuito dele? Reunir num só indicador dois conceitos importantes para a qualidade da educação básica. Quais são esses indicadores? Fluxo escolar, médias de desempenho nas avaliações. E pelo Decreto 6.094 de 2007, no seu artigo 3º, vem frisando essa questão. E o IDEB também, eu coloquei aqui para vocês, que ele é importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação, que a gente vai ver sobre ele mais à frente, para a educação básica. E com o IDEB, as possibilidades se ampliam de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes da educação, que são aprendizagem e fluxo. E a combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas dimensões. Se um sistema de ensino retiver os seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no SAEB ou na Prova Brasil, o fator fluxo será alterado.
e vai indicar uma necessidade da melhoria do sistema. Se for o contrário, o sistema apressar a aprovação desse aluno sem qualidade, o resultado das avaliações vai estar indicando igualmente a necessidade de melhoria no sistema. E o IDEB vai de 0 a 10. E o IDEB, ele é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como um condutor de política pública para a melhoria da qualidade de educação, tanto no âmbito nacional, como nos estados, municípios e escolas. E a sua composição, ela possibilita não só o diagnóstico atualizado da situação educacional em todas essas esferas, mas também a projeção de metas individuais intermediárias rumo a um incremento de qualidade do ensino. E vale lembrar que as metas, elas são diferenciadas para cada rede e escola. As metas, elas são apresentadas bienalmente e os estados, municípios e escolas deverão buscar a melhoria dos seus índices e contribuir em conjunto para que o Brasil chegue à meta 6, a nota 6, em 2022, que é o ano do bicentenário da independência do Brasil. E agora sim, nós vamos às principais políticas públicas para educação básica. Então, o primeiro programa que eu quero mostrar é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que esse programa busca? Ele contribui principalmente para a formação de hábitos alimentares saudáveis para os alunos na alimentação escolar. E quem são as pessoas atendidas pelo PNAE? Toda a educação básica, tá? Educação infantil, ensino fundamental, jovens e adultos, enfim, que estejam matriculados nas escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias conveniadas, por meio da transferência de recursos financeiros. E aqui nós temos uma tabela do valor repassado pela União por dia letivo para cada aluno em modalidade de ensino. Então, aqui eu não vou ler todas, depois vocês observem, eu só vou destacar. Ensino fundamental e médio, o governo repassa 36 centavos por dia por aluno. As escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. E o que recebe o maior repasse é o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, que seria R$ 2,00 por aluno. Esse aluno fica o dia todo na escola. E o governo faz esse repasse em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, com base no censo escolar realizado no ano anterior do atendimento. Então, o governo vai verificar o censo, e se lá na escola tem, no ensino fundamental tem 600 alunos, no médio tem 400, ele vai fazer de acordo, não é do ano em andamento, sim do ano anterior. E com a Lei 11.947, de 2009, é determinado que 30% do valor repassado pelo PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Isso para estar estimulando o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Isso é muito interessante. E o próximo programa, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e ele é destinado a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais, de forma gratuita às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital. E também às instituições de educação infantil comunitárias.
e filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. E o PNLD, ele é executado em ciclos trienais alternados. Então, assim, em cada ano, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ele adquire e distribui os livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas. O FNDE distribui esses livros didáticos de acordo com projeções do censo escolar referente a 2 anos anteriores ao ano do programa, que é o censo disponível no momento do processamento da escolha feita pelas escolas. E dessa maneira vai haver, com certeza, sempre é um transtorno, né? Aquelas oscilações entre os números de livros e o número de alunos que necessitam desses livros. E para estar realizando esse ajuste, né, garantir que todos os alunos tenham acesso a esses livros, aos materiais, é necessário fazer um remanejamento daquelas escolas onde esteja com excesso para aquelas onde está havendo a falta. E se não conseguir fazer essa troca, as escolas ainda podem recorrer à reserva técnica, né, que é um percentual de livros disponibilizados às secretarias estaduais de educação para estar atendendo às novas turmas e matrículas. Mas a reserva técnica varia. Tem ano que funciona, que chega rápido quando a gente faz o pedido, mas tem ano que você faz o pedido ali no início de fevereiro, que você já identifica que está faltando esse livro, e aí o livro vai chegar em novembro. É complicado, depende, cada ano é um ano. O próximo programa é o Pró-Infância, e ele visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. E o programa, ele faz a construção de creches e pré-escolas, e ele também faz a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento dessas escolas. E o programa também repassa recursos para equipar unidades de educação infantil em fase final de construção, mas aí são itens padronizados e adequados para o funcionamento. Então, assim, mais de 2.500 municípios já receberam apoio do Fundo Nacional de Educação para a compra de imóveis e equipamentos. Prosseguindo, Caminho da Escola, cujo objetivo é renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal, distrital e estadual de educação básica pública. E existem 3 formas para os estados e municípios participarem do programa Caminho da Escola. Com recursos próprios, né, bastando aderir ao pregão eletrônico, via convênio com o FNDE ou por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E disponibiliza uma linha de crédito especial para a aquisição de ônibus 0 quilômetro ou de embarcações novas ou de bicicletas, enfim, dependendo da realidade da região e da necessidade. O próximo programa é o PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse é um dos programas mais importantes para a escola pública básica. Esse programa ele foi criado em 1995 e ele destina anualmente recursos financeiros para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica. E os recursos do PDDE e ações integradas destinam-se a coberturas de despesas de custeio
manutenção e pequenos investimentos para garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola. E só podem ser empregados da seguinte forma: na aquisição de material permanente, na realização de pequenos reparos e adequações e conservação da estrutura física da unidade escolar, na aquisição de material de consumo, na avaliação de aprendizagem e na implementação de projeto pedagógico, bem como no desenvolvimento de atividades educacionais. E os recursos financeiros do PDBE, eles serão repassados em 2 parcelas anuais. Normalmente, a primeira é no dia 30 de abril e a segunda, 30 de setembro, para todas as entidades que cumpriram os requisitos determinados. Agora nós vamos para o PROINFO, que tem como objetivo a promoção do uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. E aí o programa leva às escolas, né, os computadores, os recursos digitais, e em contrapartida, o Estado ou o distrito, os municípios, enfim, eles devem garantir uma estrutura adequada para receber esses laboratórios, bem como a capacitação dos educadores para o uso dessas tecnologias. O próximo programa, PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que desde 1997 tem o objetivo de promoção do acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos e obras de literatura, de pesquisa e de referência. E para as escolas públicas receberem esses acervos do PNBE, basta estar cadastrada no censo escolar realizado anualmente pelo INEP e não havendo necessidade nenhuma de adesão. A distribuição desses livros é feita diretamente das editoras às escolas ou, dependendo do tipo de acervo, das editoras a um centro de mixagem para a formação das coleções e posterior envio às escolas. E essa distribuição do PNBE é feita pelos Correios. Normalmente, na escola que eu trabalho, a gente recebe diretamente da editora para a nossa escola. Nunca foi para esse centro de mixagem, não. Próximo, Brasil Alfabetizado, que o MEC realiza desde 2003, e ele é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, e o objetivo é a promoção, a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos. E esse programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado, ele é desenvolvido em todo o nosso território, com atendimento prioritário a municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo, e 90% desses municípios se concentram na região Nordeste. Esses municípios, eles recebem apoio técnico na implementação das ações desse programa, que visa garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. E uma coisa interessante, que o quadro de alfabetizadores para esse programa, ele deve ser composto preferencialmente por professores da rede pública. E esses profissionais, eles recebem uma bolsa do MEC para desenvolver esse trabalho no contraturno de suas atividades. Mas qualquer cidadão com nível médio completo pode se tornar um alfabetizador do programa. É só ele estar se cadastrando junto à prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, onde ele vai estar recebendo essa formação adequada. E o nosso último programa, Brasil Carinhoso, que consiste no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, e os recursos são destinados aos alunos de 0 a 48 meses matriculados em creches públicas ou conveniadas com o poder público,
e cujas famílias sejam beneficiárias do Bolsa Família. O apoio financeiro é devido aos municípios, é o Distrito Federal, que informam no censo escolar do ano anterior a quantidade de matrículas de crianças em tal faixa etária. E o programa, ele consiste na transferência automática de recursos financeiros sem necessidade de convênio ou outro instrumento para estar custeando essas despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, a segurança alimentar e nutricional, garantir também o acesso e a permanência da criança na educação infantil. E as transferências aos municípios e ao Distrito Federal são feitas em 2 parcelas. A nossa aula vai chegando ao fim. Um forte abraço a todos, bons estudos!